Agora você está ao vivo. Muito bem, meus queridos amigos, meus bons irmãos e companheiros de ideal espírita. Aqui estamos mais uma vez, resignadamente, promovendo mais uma live, exatamente de agrupar a nossa comunidade. Nós temos feito um esforço muito grande para que as pessoas sintam a necessidade, a importância do comparecimento às reuniões de nosso calendário, exatamente por causa de um conceito de reunião espírita emitido por Allan Kardec, que diz que a reunião espírita é um ente coletivo. Então nós sentimos falta, exatamente, dos olhares das pessoas, dos gestos, das indagações que as pessoas muitas vezes fazem naturalmente com os olhos, dos sorrisos, dos cochichos, de uma pessoa, por exemplo, reagir com algo que nós dizemos nessa dinâmica extraordinária da comunicação interpessoal. Isso realmente faz uma falta enorme, até porque nós estamos a serviço de uma causa, estamos desenvolvendo reflexões em torno dos mais diferentes temas, mas nós sabemos que muitas vezes somos levados a mencionar assuntos que são importantes para aquele momento, para determinada pessoa. Então nós temos uma responsabilidade muito grande e queremos muito que neste momento os nossos amigos espirituais se tenham certa piedade de nós, a fim de que nós não venhamos a falhar nesse propósito de preencher estes momentos com alguns conceitos que possam realmente servir para que a nossa marcha, a nossa trajetória realmente se enriqueça dessas reflexões, dessas lições, destes conceitos do Evangelho de Jesus, que essa é uma forma realmente de nós convivermos com o nosso Mestre Jesus. Para sermos cristãos, para sermos trabalhadores do cristianismo, para atendermos a essa convocação excelsa do nosso Pai, é uma concessão realmente que está muito acima dos nossos merecimentos. Nós temos não somente, como diz Emmanuel lá atrás, de intentar, mas temos também de agir. E a nossa ação nesse sentido é exatamente essa ação de convivência, é sentirmos a presença do Mestre Jesus, é nos alegrarmos realmente com a possibilidade de estarmos revivendo esses momentos da história que definiram realmente a nossa trajetória. É tão importante a vinda de Jesus ao planeta, é um evento tão magnífico que é preciso que nós nos debrucemos sobre como a espiritualidade faz a narrativa desse momento em que anjos celestes vêm realmente numa festa, numa explosão extraordinária de energias capazes de oferecer apoio para os espíritos de maior envergadura do nosso plano, exatamente para que nesse momento o Mestre Jesus pudesse se aproximar de nós, vencendo realmente os obstáculos de ordem espiritual e colocando toda a sua ciência, todo o seu conhecimento, toda a sua responsabilidade, todo o mandato que lhe foi concedido pelo Pai, exatamente para que se cumprisse naquele momento, a partir daquele momento, as regras, as normas que representam, numa linguagem simbólica, a vontade de Deus. Então, meus queridos amigos, vamos hoje fazer algumas reflexões em torno da paciência, que todos nós necessitamos muitíssimo, até para destacar um aspecto que eu quero que fique muito claro na nossa comunicação de hoje,
é exatamente a nossa participação, é a nossa responsabilidade, é aquilo que compete realmente a nós, nós temos de fazer. É o tal protagonismo de que tanto falamos. É preciso que nós partamos para a ação. Nós não podemos absolutamente nos excluir dessa ação. Não podemos encomendar um pacote a terceiros, mesmo que sejam os nossos mais caros amigos, as pessoas mais importantes de nossa vida, mas nós não podemos repassar para essas pessoas alguma coisa realmente que depende fundamentalmente de nós. E esta coisa é construirmos as nossas próximas horas, é construirmos o nosso espaço, é saber como é que em determinadas circunstâncias nós vamos nos portar para que o nosso tempo realmente seja utilizado de forma produtiva para nós e que nós recebamos da nossa contemporaneidade, da nossa convivência, a notícia de que, de certa forma, se beneficiaram os nossos irmãos de nossa presença, ou a nossa presença marcou realmente o momento da história que nós hoje estamos vivendo juntos. Então não somos pacientes desse processo. Nós, infelizmente, só nos transformamos em paciente na hora em que quedamos no leito de um hospital, e aí realmente nós temos de admitir que a voz de comando sai um pouco de nós, mas assim mesmo nós somos corresponsáveis pelo grande processo de restauração do equilíbrio físico que a ajuda dos médicos, a eficácia das medicações operam realmente em nosso organismo. Não podemos ser pacientes no sentido de lavar as nossas mãos e deixar que todo esse processo de recomposição de nosso equilíbrio seja consequência de terceiros, porque aí é que nós perdemos realmente a dimensão da importância de cada um de nós neste teatro magnífico que é o teatro da vida, do qual todos nós somos protagonistas necessariamente, porque aqui nós vivemos a nossa história. Este momento, para pessoas que têm como nós consciência de que nós somos espíritos, este momento é uma fração de nossa eternidade. Quantas e quantas vezes nós nos referimos a uma leitura marcante, a uma palavra realmente que chamou nossa atenção, a um panorama que tocou a nossa sensibilidade, aquele momento vai ficar marcado realmente em nossa vida, em nossa existência, e será uma das eternidades, vamos dizer, de que todos nós somos tecidos na condição realmente de espíritos. Então vamos construir exatamente o nosso caminho com base nessa paciência. Eu pedi realmente o socorro de alguns partícipes desse nosso esforço pessoal, no sentido de darmos, vamos dizer, cumprimento aos nossos deveres, aos nossos compromissos, aos compromissos que nós firmamos realmente quando nós mergulhamos no plano físico, assumimos compromissos e agora estamos realmente conscientes de que devemos dar conta desses compromissos. Temos muitos parceiros, e hoje eu pedi realmente a colaboração de alguns parceiros antigos. Estava refletindo em torno de como construir alguma coisa um tanto didática, vamos dizer assim, sobre a paciência, sobre como nós poderemos construir o clima da paciência necessária para que estejamos fortalecidos na hora de agir. Então eu me lembrei de uma leitura antiga, que eu já tenho me referido a ela em alguns trabalhos que realizamos na Tribuna Espírita, mas que naquele momento ficou tão clara para mim
que eu andei procurando na minha biblioteca exatamente onde estava o livrinho com o qual há 60 anos eu convivo. Logicamente não de todos os dias, mas de vez em quando eu me lembro do livrinho, exatamente porque ele me trouxe uma imagem. São aqueles livros que nos falam muitas vezes a partir da capa, ou algumas vezes a partir do primeiro momento, do primeiro capítulo, ou algumas vezes até a partir do seu prefácio. São alguns livros com essa possibilidade que ficam marcados. Esse livro está comigo há 60 anos. É a primeira edição de um livro intitulado Sofrer e Amar. Não é um livro espírita. Integra aquela categoria de leitura espírita de textos e não leitura de textos espíritas. Ele é de um padre que tem uma importância enorme nos movimentos mais modernos da Igreja Católica, que é exatamente o padre João Moana. Pois bem, nesse livro, Sofrer e Amar, ele nos dá realmente uma imagem magnífica. A imagem de uma pessoa que visita uma exposição de arte e descobre um quadro que tem a figura de Jesus diante do coração humano, simbolizado por duas portas fechadas, duas portas que realmente convergem para o centro e estão fechadas. E então Jesus aproxima-se dessa porta, tendo na sua mão esquerda uma lamparina, uma lanterna, e com a sua mão direita ele bate naquela porta. É a porta do coração humano, exatamente na tentativa de que nós possamos abrir a porta de nosso coração para a visita do Mestre Jesus. Nós que temos a consciência de que foi tão difícil a sua imersão na sociedade humana quando ele tentou isso há 2000 anos atrás. Pois bem, então conta-se que o visitante da exposição aproxima-se do autor do quadro e diz: como é que você não desenhou, não pintou uma fechadura? Porque Jesus realmente tem a chave do coração de todos nós. Ele esteve e está aqui exatamente para preparar os nossos caminhos para o nosso retorno à casa do Pai. Por que é que você não desenhou aí uma fechadurazinha? Porque aí desaparecia esse esforço de ele estar batendo a porta de nosso coração. E o pintor, o autor do quadro, teve então a sabedoria de informar que o coração do homem não tem fechadura. O coração do homem tem ferrolho, e o ferrolho só abre por dentro. Então esta é a primeira imagem que eu trago de uma leitura antiga desse livro, desse padre chamado João Moana, que trago para vocês exatamente para que nós, o nosso protagonismo, comece com essa atitude. É uma atitude de adesão, é uma atitude de aceitação, é uma atitude de autodesafio. Sobretudo quando nós sabemos que aquela visita, que aquela mensagem, ela é suscetível de nos preparar novos caminhos, ela é suscetível de alterar, na verdade, a nossa vida e de, vamos dizer, despertar em nós essas energias positivas que são construtivas. Não podemos deixar que as outras pessoas façam a nossa trajetória. Nós temos muitos amigos, nós temos irmãos, companheiros, filhos, não é? Que realmente contribuem tanto conosco, mas nós não podemos repassar para eles a responsabilidade que nos cabe. Então é preciso que nós nos ergamos, que vamos até o ferrolho, esta aldraba muitas vezes enferrujada, façamos um esforço e abramos isso exatamente para que a luz do entendimento,
à luz dos ensinamentos de Jesus, que despertam a nossa própria luz interior. Veja que ele não pretende apenas que nós reflitamos a luz dele. Ele diz que brilhe a vossa luz. O interesse dele é exatamente isso. Ele tem interesse de ser o agente facilitador desse processo de acender a nossa própria luz. É realmente o desejo fraterno, o desejo amigo do mestre amigo que ele realmente quer ser para todos nós. Depois eu peço também ajuda a uma das figuras de nossa convivência nesta encarnação, que mais tem contribuído conosco nesse esforço realmente de nos fazer compreender o Evangelho de Jesus, que é exatamente a figura tão querida, tão, vamos dizer, importante em nossa vida, desde os primeiros momentos de nossa militância espírita, que no meu caso já tem 70 anos, pois bem, que é o nosso querido Chico Xavier. Eu tenho diante de mim, neste momento, uma imagem de Chico, e ele está com os óculos escuros, etc., e com a cabeça baixa, vamos dizer, numa pose assim, modesta, como realmente ele era modesto, né? E então ele diz: em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem e paciência. É uma coisa importante que as pessoas que sabem de sua suficiência, porque ninguém foi criado de forma insuficiente, que nós somos criação divina, então é evidente que nós não fomos criados de forma insuficiente, nós não temos carências, nós estamos dotados de todos os elementos necessários ao nosso crescimento. O que nos falta no momento de nossa criação é somente o conhecimento da experiência que nós vamos desenvolver a partir do momento em que encarnamos no planeta. Então ele diz: em minhas preces de todo dia peço apenas duas coisas. E é o que eu digo. Quando a pessoa se julga suficiente, quando a pessoa sabe da sua suficiência, não é uma postura, vamos dizer, arrogante de jeito nenhum. Mas quando a pessoa sabe que dispõe daquele mínimo necessário para empreender a sua própria vida, ela não pede muita coisa, não. Então Chico pede apenas duas coisas. Primeira, coragem para continuar superando as dificuldades do caminho em relação àqueles que não me compreendem. Veja que ele não fala dos espinhos, não fala dos grandes obstáculos que nós encontramos pela frente, nos grandes desafios da vida. Ele fala apenas em irmãos, em companheiros de jornada, que não mostram a devida compreensão realmente para ele. É uma das grandes frustrações das almas mais sensíveis, é não se sentirem compreendidas em seu esforço realmente de dação, porque uma das características das grandes almas é exatamente a sua capacidade de doação, como todos nós sabemos. E a outra coisa que Chico Xavier, em suas preces de todos os dias, pede, eu nem quero usar o tempo passado, porque está muito recente a passagem dele pela nossa vida. Então, uma das coisas que ele pede é exatamente a paciência. Para quê? Para quê? Para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Meus queridos amigos, nós estamos num momento muito importante em que as nossas fraquezas brotam, vamos dizer, do terreno que nos envolve, que nos cerca, exatamente porque nós estamos visitados por muitas dificuldades que se somam, e é preciso que nós construamos uma forma de conviver com essas dificuldades,
porque elas são realmente dificuldades capazes de despertar as energias que estão dormitando em nós. É aquele esforço fraterno, amigo, paterno, melhor dizendo, de Paulo de Tarso, quando dizia: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. É aquela figura dos mortos-vivos que está no Evangelho de Jesus. E Cristo te iluminará. É esse despertar que as dificuldades do momento estão pretendendo realmente fazer conosco. Não podemos chegar à evidência de que somos realmente fracos e, sobretudo, não podemos dizer que vai depender da autoridade A, da autoridade B, vai nada. Vai depender, sobretudo, de forças interiores que nós pudermos construir. Eu já ouvi um depoimento, desses muitos depoimentos que nós ouvimos através das redes sociais, de um infectologista, já uma pessoa, vamos dizer, com a experiência necessária em sua ciência, que ele diz: o grande remédio, a grande estratégia para vencer as dificuldades de momento está dentro de você. É a sua capacidade de imunidade, é o seu grau de imunidade. Você tem de fortalecer. E como é que você fortalece essa sua imunidade? Para que esta sua imunidade seja realmente um obstáculo intransponível para o vetor, um obstáculo intransponível para o vírus. É necessário que você fortaleça exatamente com ânimo, com coragem, com consciência, com uma alimentação adequada, com o evitar naturalmente os excessos da bebida, os excessos de conversas desanimadoras, os excessos de perda de tempo que nós temos. O nosso tempo pertence ao Pai, é concessão divina de uma doação que é realmente uma das generosidades mais concretas realmente do nosso Pai. Doa o nosso tempo. Então vamos usar o nosso tempo adequadamente, exatamente para que estejamos fortalecidos, tenhamos condições de responder aos ataques, porque nós mesmos promovemos muitas vezes as energias deletérias que correspondem às maiores dificuldades de nosso caminho. Elas não foram colocadas por Deus absolutamente. Aliás, é algo que está muito bem dosado numa engenharia divina extraordinária. Nós temos exatamente aquilo de que precisamos para cumprir os objetivos ou o propósito geral de nossa própria vida, porque assim como o universo tem um propósito, a vida de cada um de nós tem realmente o seu propósito. Então vamos pedir duas coisinhas ao Pai neste momento. Estamos recompondo aquele belo salão que nós temos, com os nossos arcos, com o nosso luar, que muitas vezes, quando ele está presente, ele invade as nossas cadeiras, também as chuvas eventuais. Então vamos voltar àquele ambiente, exatamente para que nos possamos fortalecer e possamos impor esse nosso padrão de resistência exatamente aos agentes que conspiram realmente contra o nosso equilíbrio físico. E aí nós vamos aumentar o nosso mecanismo de imunidade e realmente vamos corresponder às expectativas. Um desses médicos chega a dizer: faça o exercício de respiração, para que não haja condições de esse vírus migrar para o seu pulmão. Então é fazer aquele exercício de encher o peito, de reter a respiração naquele momento e depois soltá-la pela boca. Você realmente beneficia o seu organismo todo na hora em que você inspira e na hora em que você expira, porque realmente você está ajudando a grande regra do metabolismo, das trocas
que existem e que garantem o equilíbrio de nosso organismo. São palavras, meus queridos amigos, para nós compreendermos a vida, porque nós temos de entender a vida. A grande dificuldade, ou o grande desafio, o primeiro patamar, o primeiro degrau de nosso caminho ascendente se chama compreender a vida, para que nós demos à vida aquilo que a vida realmente espera de nós. Muito bem, então a prece de Chico é esta. Não vai pedir muita coisa. Pede coragem, exatamente para superar as dificuldades do caminho, proporcionadas sobretudo por aqueles que não nos compreendem, e paciência para que nós não nos entreguemos ao desânimo. Eu gosto tanto dessa palavra paciência, que afinal de contas é a ciência da paz, como todos nós sabemos, porque eu convivo também há muitas décadas, tudo na minha vida é assim, são muitas décadas, com um comentário de Santo Agostinho. Eu realmente não sou contemporâneo de Santo Agostinho, não, mas venho lendo Santo Agostinho, sobretudo desde quando eu descobri como um dos gestores do processo de codificação da doutrina espírita. Então esse espírito de grande envergadura, ele cria um símbolo, né? Ele cria uma metáfora para a paciência que eu não vi em nenhum outro autor cristão, nem, vamos dizer, da filosofia, da poesia. Ele diz com toda a sua candura, né, que a paciência é a esposa de Deus. Siga, qual a experiência que o santo tem realmente em relação à sua esposa, da qual nós não temos notícia. Temos notícia de sua mãe, que teve inclusive muito trabalho para que ele ouvisse, ele estivesse em condições de ouvir a voz chamativa do apóstolo Paulo, convocando-o realmente para a sua missão. Mas ele disse que a paciência é a esposa de Deus. Não sei se vocês sabiam disso, mas fiquem sabendo que Santo Agostinho diz que a paciência é a esposa de Deus. Que maravilha de consciência ele faz de esposa, não é? Exatamente para que ela tenha essa importância tão grande e se aproxime do Pai, né, oferecendo a ele esse contributo da paciência, realmente, que é esta bela imagem criada pelo nosso santo. Mas eu volto a Chico, exatamente porque ele nos diz uma outra coisa importante que eu quero que vocês participem dela. A alma humana não pode viver sem religião. Quanto mais o materialismo cresce, mais nosso espírito tem saudade da união com Deus. Tem saudade da união com Deus. Isso é inato em cada um de nós. Toda pessoa tem sede. Tem essa sede, é a sede de Deus. Isso é tão importante, meus queridos amigos. Isso não é dito apenas por um homem que tem aquela candura e aquele sentimento enorme do nosso Chico Xavier. Isso é ciência. Vocês sabem quem disse isso, em outras palavras, foi Carl Gustav Jung, que é uma das personalidades mais marcantes de todos os tempos no estudo da alma humana. Que maravilha! O texto de Jung e os conceitos que ele emite são de uma riqueza extraordinária. E ele chega a dizer, estou com um livrinho aqui, Psique, que é um livro interessante, inclusive escrito por um sacerdote americano, mas ele faz algumas buscas nos conhecimentos do nosso Jung. Jung chega a dizer aqui, em uma página tal, algo que é da maior importância realmente. Jung diz
simplesmente o seguinte, preste atenção, são palavras de Jung, olha o livrinho aqui, ó, Psique. Pois bem, este livro nos informa, está todo marcadinho e tal, porque vem também algumas décadas nas minhas mãos, então ele informa isso. A percepção da imanência divina é a base para o homem de sua percepção de um Deus transcendente. Olha que coisa extraordinária. Ele chega a afirmar realmente que a personalidade humana ela é eminentemente religiosa. É uma antecipação daquilo que mais tarde diria o nosso querido Emmanuel, quando afirma que a vida é em si um ato religioso. Então é importante que nós realmente nos fixemos nisso. Exatamente porque estamos numa fase muito difícil, numa fase em que existe um triunfalismo do materialismo. É o materialismo triunfal, é o materialismo capaz de, vamos dizer, conquistar, não é? Seduzir através de suas promessas, não é? E estamos tendo, inclusive, crises de fé. E nós sabemos, meus queridos amigos, que a fé é elemento importante, elemento essencial. Então é preciso realmente que nós valorizemos isso. O Espiritismo tem a grande responsabilidade de restaurar esse sentido religioso da vida. É um sentido que nós conquistamos realmente por uma informação de nossos pais, nos velhos catecismos da igreja, mas não existe nenhuma contestação dessa construção. Os caminhos podem ser os mais diferentes possíveis, mas é necessário que nós nos informemos dessa característica, não é, do próprio ser humano. Nós somos, a nossa personalidade, diz Carl Jung, ela é realmente religiosa por natureza. E essa imanência de Deus, é ela realmente que nos fortalece. Está dito com todas as letras, está marcado, e eu posso repetir. A percepção da imanência divina é a base para o homem de sua percepção de um Deus transcendente. Tinha que ser, o Deus tem que ser transcendente, eles têm que estar acima, porque ele que demarca o nosso caminho, é ele que ilumina a nossa trajetória. Sem ele, nós não temos para onde ir. Com ele, nós temos não apenas o caminho, mas a garantia de sua permanência junto a nós, porque nenhum de nós estará absolutamente abandonado. Eu insisto um pouquinho nisso, de dizer da cientificidade. Já que se gosta muito de ciência, ótimo, vamos, claro, o Espiritismo é ciência. O Espiritismo é a ciência do Espírito. Então, nós vamos insistir um pouco nisso. Onde foi, Humberto, que você leu que Jung tem esse pensamento a respeito? Eu li num livro importantíssimo dele, que é uma das Bíblias junguianas, uma Bíblia que tem, um livro que tem muita identificação com a doutrina espírita, porque ele teve a coragem realmente de trabalhar no espiritismo, ele teve a coragem de fazer as suas pesquisas com médiuns espíritas. Então, esse livro nos dá notícia do perispírito com outro nome, que ele chama de arquétipos. É realmente uma espécie de acomodação, porque ele já estava realmente muito magoado com a academia, porque não aceitava que ele realmente se prestasse a essa tarefa de examinar os fenômenos espíritas, né?
O seu mestre, o Freud, ele nem usava a palavra espiritismo. Ele usava uma palavra diferente, não é? Ocultismo ou coisa assim. Ele não usava a palavra espiritismo exatamente para não reconhecer uma ciência espírita. Mas Jung não, Jung teve coragem e nos deu o livrinho, o livrão, Arquétipos do Coletivo, do inconsciente coletivo. Archetype of the Collective Unconscious, exatamente, arquétipos do inconsciente coletivo. Então ele diz com todas as letras, verifiquem bem que isso é importante, porque nós estamos passando por isso na época presente. E ele disse isso no começo do século passado, no final do século XIX, começo do século XX, no começo do século XX. Este livro deve ter sido publicado realmente na primeira década do século XX. Pois bem, ele diz: a destruição da imagem de Deus é seguida do aniquilamento da personalidade humana. Vocês ouviram, meus queridos irmãos, o que eu acabei de ler? A destruição da imagem de Deus é seguida pelo aniquilamento da personalidade humana. Quando você vê uma pessoa muito, vamos dizer, envolvida com aquele discurso ofensivo, não é? Com aquela agressividade tremenda, que parece que quer partir contra a outra pessoa e não para defender os seus pontos de vista, esta pessoa não está mostrando personalidade, ela está mostrando que a sua personalidade está em processo de aniquilamento. Quem diz isso não é Humberto, que Humberto não é. Infelizmente, eu não tive tempo, a vida não me deu condições de me formar em medicina para ser um psiquiatra. Mas eu leio hoje, e é maravilha você ler realmente as grandes obras desse setor, que afinal de contas são perfeitamente compatíveis com a nossa doutrina. A destruição da imagem de Deus é seguida pelo aniquilamento da personalidade humana. Para Jung, comenta o autor deste livro, John Dudley, para Jung, o que toca na imagem de Deus, toca o si mesmo. O si mesmo é como eles chamam, vamos dizer, o self, esse espaço mais íntimo, e de tão íntimo que ele é desconhecido, é o chamado inconsciente desconhecido. Pois bem, então, ele diz, a imagem de Deus toca o si mesmo, e a perda no Ocidente de um símbolo central para ambos, para levar o homem, pode levar o homem a perder o acesso às suas profundezas, de onde saem as forças que o reconstituem. Na verdade, meus queridos amigos, nós temos tantas pessoas amedrontadas hoje, terrivelmente amedrontadas, que se trancam em casa, mas não se trancam porque têm consciência de que o vírus pode isso ou pode aquilo, não. É porque estão com medo de serem realmente infectadas. Então, esse medo é exatamente um pouco de aniquilamento dessas profundezas que são importantes, que nós temos exatamente para nos encorajar, para nos dar a força necessária de resistirmos aos ataques, naturalmente, das forças contrárias à nossa vida. E continua, para terminar a citação, vamos dizer, numa antecipação histórica notável. Diz Jung, o homem, uma vez destituído de suas energias sustentadoras, cai facilmente vítima de movimentos de massa despersonalizantes, de natureza política ou social. Ele serve de alimento
ao que Jung chama de movimentos políticos sociais enganadores, que caracterizam tanto o nosso século, dizia o nosso Jung em relação, naturalmente, ao final do século XIX, quando explodem realmente todas as teorias que terminam por estabelecer a primazia, vamos dizer, da matéria, e cria realmente o materialismo dialético. Então ele diz isso com todas as letras. E é necessário que nós nos debrucemos sobre isso, exatamente porque quem está falando é um cientista, é o cientista da alma, é ele que realmente doou a sua vida a isso, e ainda hoje, logicamente, sempre será muito respeitado pela sua grande contribuição. E, logicamente, se a pessoa é abalada em suas profundezas, a pessoa perde, a primeira coisa que a pessoa perde é a paz. E a consciência dessa paz perde a paciência. Quando nós estamos diante de uma pessoa que é eminentemente impaciente, esta pessoa está em crise interior. Ela está com os seus fundamentos, com a sua personalidade abalada. E é por isso que nós vemos tantos transtornos. Os consultórios médicos, os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, estão superlotados, ou melhor, estão cheios, superlotados, não se pode nem falar nessa palavra, né? Mas estão cheios de pessoas com todos os tipos de transtorno psíquico, exatamente porque estão com essas entranhas, né, com a sua personalidade, aquela máscara com a qual ele se apresenta para os grandes embates da vida, né, estão comprometidos. Ela então perde a paz, ela perde a paciência, porque ela não tem essa ciência, não tem o conhecimento da paz. Há uma imagem poética lindíssima de João Cabral de Melo Neto, que ele junta exatamente o silêncio com o desenvolvimento, com a paz, com a paciência. E ele diz, a paz que vem do silêncio da cana crescendo. Meu Deus, é evidente, o silêncio da cana crescendo. Mais tarde os espíritos nos chamam a atenção para essa dinâmica extraordinária do universo, com milhões, bilhões de seres que se movimentam em suas órbitas dentro de um processo de absoluta, vamos dizer, harmonia, não é? E é necessário que nós tenhamos realmente consciência disso, porque tudo isso faz parte de nós e nós somos corresponsáveis realmente por isso. As pessoas impacientes estão precisando realmente de muito evangelho, mas há um determinado momento em que precisam realmente de médico, e é necessário que nós saibamos que é vamos dizer, é uma constatação de uma fonte que não pode ser, vamos dizer, relativizada, porque essa fonte se chama Carl Gustav Jung. Pois bem, meus amigos, então vem o Espiritismo exatamente para produzir 3 efeitos. Todos vocês conhecem o Livro dos Espíritos, nós frequentamos o Livro dos Espíritos há 32 anos, temos aquela regularidade de todos os sábados abrirmos as questões, lermos as perguntas, as respostas, chegamos no fim do livro, voltamos para o começo, mas é aquele movimento que não é repetitivo, hein? Engraçado, porque realmente é como, vamos dizer, um caminho espiralado. À medida, você nunca volta no mesmo nível, você sempre vai voltando no nível superior, porque o seu entendimento vai se desdobrando, porque nós sabemos que as possibilidades do Espírito são infinitas. Então, meus queridos amigos, veio o Espiritismo exatamente para que o seu estudo pudesse produzir três efeitos, 3 consequências. Eu queria muito que você que está
tendo a paciência realmente de ouvir esta live, entre aspas, que vocês fossem lá na conclusão do Livro dos Espíritos, migrassem para o tópico de número 7 dessas conclusões, e vocês vão ver lá que o cultivo da doutrina espírita, o conhecimento espírita, ele tem 3 efeitos concretos no cidadão. Vamos ver quantos espíritas eu tenho ouvindo esta live. Vocês é que vão dar a nota. Eu quero saber quantos espíritas estão aqui comigo neste momento. O estudo do espiritismo, o conhecimento do espiritismo, ele importa em 3 efeitos. Não são 30, nem 300, nem 3.000. 3 efeitos. Primeiro efeito, Humberto, qual é? Está escrito lá: desenvolvimento de um profundo sentimento religioso, capaz de superar a ortodoxia materialista. Pronto, é o primeiro efeito. Agora eu pergunto, invadindo um pouco, vamos dizer, este juízo pessoal de cada um de vocês, na verdade, vocês já cultivam esse sentimento religioso como efeito de nossa convicção da existência de Deus, como efeito da nossa convicção da imanência divina, como efeito da compreensão da palavra de Jesus, de que nós repetimos Deus nos atos mais simples da vida, desde que eles identifiquem a nossa alma como doadoras de bens. Um copo de água será capaz de revelar o Deus imanente em você. E é isso que Jesus nos diz: um copo de água, uma camisa que nós possamos dar a uma pessoa que esteja nua, um abrigo, uma atenção, um sorriso muitas vezes. Então, é isso que se chama sentimento religioso. Sentimento religioso não tem nada a ver com as pompas, não tem nada a ver com as circunstâncias. Pompas e circunstâncias são muito interessantes para as cortes. Está aí a obra musical de Elgar, que realmente tem 4 ou 5 marchas, que são no seu conjunto chamadas pompas e circunstância. A primeira delas é aquela que saúda a rainha, que Deus salve a rainha e tal. Vocês conhecem isso, porque também são ouvintes de música erudita, então conhecem a música de Elgar. Então pompa e circunstância é ali, é na corte, mas no tesouro interior de nossa alma, de nosso coração, é o sentimento religioso, que é reforçado pela consciência de que Deus existe e Ele pode se manifestar realmente através de nós. E quando nós o manifestamos, minimamente, nós nos enriquecemos e nos fortalecemos. E ficamos pacientes, porque nós compreendemos o ritmo de nosso próprio progresso. Qual é o segundo efeito que o conhecimento espírita vai produzir em você, meu irmãozinho, e em mim? É a resignação diante das vicissitudes da vida. Resignação diante das vicissitudes da vida. Aí eu falo com conhecimento de causa. Porque hoje padeço de algumas vicissitudes que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, eu não padecia. Hoje eu estava comentando com os meus familiares que eu acordei com 97 anos de idade. Eu estou imitando a minha tia, que está resistindo 98 anos, e ela está me inspirando, porque realmente hoje acordei com 98 anos de idade. Mas agora eu estou uma criança aqui, junto de vocês, exatamente porque estou falando dessas coisas que me enriquecem e enriquecem realmente a todos nós. Resignação diante das vicissitudes da vida. Claro que eu não vou ficar
arrasado porque perdi isso, perdi aquilo, já não tenho a mesma energia. Pelo amor de Deus, nosso caminho é ascendente. Nós diminuímos as distâncias, mas somos suscetíveis de aprofundar no sentido vertical a nossa experiência. O segundo efeito do conhecimento espírita qual é? Resignação diante das vicissitudes, dos problemas da vida. E o terceiro é espetacular. É a estimulação no homem da indulgência para com o que? Os defeitos alheios. Meus amigos, que o seu dedo nunca se dirija em riste para acusar, sobretudo se você não tem o munus de julgar, se você não foi para a escola de direito, se você não se fez julgador oficial, se você não tem conhecimento dos autos. Nenhum juiz pode legitimamente julgar um processo sem ter conhecimento dos autos. Ele não precisa conhecer somente a lei, não, porque o conhecimento da lei e a cominação são atitudes que podem ser desempenhadas pela inteligência virtual, né? Pela inteligência, como é que chama, virtual, né? O nome me faltou agora, artificial, né? Um computador, né, carregado no seu software com as informações, no seu hardware, com as informações realmente da lei, pode perfeitamente, inclusive, fazer cálculos, né, de penas, né, fazer aquilo que se chama de dosimetria no direito penal. Ele pode fazer isto. O que ele não pode fazer realmente é ter o sentimento da lei na hora em que ela é legitimamente constituída, porque temos também de fazer grandes correções na nossa atualidade em relação a isso, e, em segundo lugar, daquilo que a lei realmente pode produzir nesse processo de ordenamento, nesse processo desse contrato social que é exatamente a nossa convivência. Veja como é enriquecedor. Os conhecimentos espíritas produzem 3 efeitos em nós. Primeiro efeito, desenvolvimento de um profundo sentimento religioso. Segundo efeito, resignação diante das vicissitudes da vida, para deixarmos de ser reclamões, né? Porque quando nós reclamamos, nós estamos reclamando, isto é, pedindo mais atenção de Deus. E ele então diz: mas eu já dei tudo a você, meu filho, agora você precisa somente ter consciência daquilo que é necessário para o seu soerguimento. E em terceiro lugar, a estimulação da indulgência, da compaixão. Sejamos compassivos. Nós temos de ser compassivos, meus queridos amigos, porque, na verdade, as pessoas que erram por falta de conhecimento, né, falta de consciência, são pessoas realmente que estarão necessariamente em crise, sobretudo quando as pancadas do destino, aquilo que o nosso grande Beethoven, né, nos adverte. 2 minutos só? Um absurdo. Não, temos mais um pouquinho. Pois bem, aquilo que o nosso Beethoven nos adverte na abertura extraordinária da Quinta Sinfonia, com apenas 4 notas. Tan, 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 tan. Pois bem, aquilo ali realmente é aquele momento de chamar a nossa atenção exatamente para as dificuldades da vida, e as pessoas que estão conflituadas, que não têm consciência desse processo, perdem a paciência, deixam de ter paciência, deixam de ter paz interior. E aí nós voltamos para o universo de Chico, que tem um livrinho primoroso, o Evangelho de Chico, em que ele discorre muitíssimo a respeito da paciência. E diz, e vamos dizer isso mais ou menos já em clima de encerrar
o nosso encontro. Gostaríamos tanto de continuar essa conversa, mas realmente já está muito prolongada e vai chegar a hora em que o Instagram realmente cortará a nossa palavra. Então eu quero somente ler para vocês, está diante de mim, a página do livro aberta, em que ele diz: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Eu vou beber um golinho d'água para repetir isso. Chico diz: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. A paciência desarticula os mecanismos do mal. Aquele que não se altera diante da prova, não reagindo às provocações, ignora o mal. Claro, você é provado, você é desafiado, mas você não reage àquilo. Jesus diz, realmente, nos chama a atenção, exatamente, que nós não devemos resistir ao mal, porque quando nós resistimos ao mal, nós vamos resistir com 2 ou 3 ou 4 mais virulência, vezes mais virulentos, de que foi a provocação contra nós. A melhor maneira de frustrar o mal é colocar em prática as sugestões do bem. E Chico diz com aquela candura dele, não é? Não me considero um homem de paciência. Veja só, nisso ele não foi verdadeiro. Né? Não me considero um homem de paciência, mas se acaso não tivesse aprendido com os bons espíritos algo de valor dessa virtude, eu teria criado mais sérios embaraços para a minha própria vida. Ele acha que muita coisa aconteceu na sua vida ou deixou de acontecer no sentido que poderia ser negativo, exatamente porque ele realmente cultivou a paciência, soube ser paciente, soube ser religioso, soube ser resignado e soube ser compassivo, soube ser indulgente, que são esses os 3 resultados da prática do cristianismo à vista ou sob a óptica do espiritismo cristão. Os obstáculos no exercício da mediunidade, dizia ele, sempre me foram um desafio constante. Não me lembro, verifica que isso é um depoimento de Chico importante, não me lembro de um só dia que não tivesse atravessado sem problemas. E aí, os ensinamentos de Chico sobre a paciência são extraordinários. Vamos retomar isso numa outra hora, mas agora eu quero, porque tenho de terminar, e quero terminar fazendo uma espécie de prece em homenagem a esse Espírito que tanto nos auxilia a compreender melhor o Cristo. É uma prece de agradecimento de Emmanuel, que eu vou ler para vocês, e com isso nós encerramos este nosso contato, e eu estou realmente ansioso para que nós retomemos os contatos interpessoais. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos dentro de nós, pelo reconforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para o outro. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém nos pode subtrair, e por fim, por tudo isso, e por todos os demais tesouros de esperança e amor, alegria e paz de que nos enriqueces a existência, se bendito, Senhor, ao mesmo tempo em que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Assim seja, meus amigos.